no celular. Vamos. Podemos começar, Lu? Sim. Foi iniciado. Boa noite a todos. Bem-vindos. Doutora Carla Sabac, agradecemos em nome da Adnotare a todos os participantes a sua presença hoje com um tema que nunca foi tratado aqui na academia, o empreendedorismo na REURB. Esse evento ele é promovido pela Adnotare de forma gratuita, tá? A Adnotare ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela se pauta na difusão dos conhecimentos na área do direito notarial e de registros, pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade e principalmente dos advogados que são associados. As nossas palestras são realizadas de todas as quintas, às 7 horas, e também há os grupos internos de núcleos de outros assuntos que são compartilhados apenas entre associados. Já aproveito a oportunidade de lhe convidar para fazer parte da Adnotare, e essas reuniões são realizadas mensalmente, há vários núcleos de diversos assuntos, tá? Sempre voltados à área de direito notarial e registros. E hoje, então, o nosso tema, como eu disse, ele é especial e importante. Eu vou pedir um minuto só para ler o seu currículo, antes da gente começar aqui o compartilhamento. A doutora Carla é advogada, graduada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em gestão imobiliária, direito notarial, registral e urbanístico, sócia fundadora do escritório de advocacia, empresária no setor de investimento, negócios imobiliários e regularização, diretora da Comissão Nacional de Regularização Fundiária na Bahia, membro do IBRADIM, Instituto Baiano de Direito Imobiliário, IBDI, professora de pós-graduação e curso prático de imobiliário, é colunista jurídica e palestrante, como mentora, aproxima atores do setor, esclarecendo dúvidas, estimulando o diálogo, o estudo e a troca de experiências. Eu vou tentar compartilhar aqui, doutora Carla, além de uma excelente experiência que nós teremos hoje, porque quando a gente fala em REURB, a gente sempre pensa em órgão público, em empresas que atuam com licitações, em prefeituras. Hoje a gente vai ter, então, acredito que uma experiência incrível aqui é lógico que a doutora Carla não vai passar todo o conteúdo dela, porque até em 50 minutos não é possível dela passar tudo, mas acredito que várias dicas hoje a gente vai sair daqui com um conteúdo muito bom. E também a doutora Carla, eu sei que ela tem um curso excelente da internet, que já está encerrado, já deve ter encerrado, quem sabe uma próxima turma, depois ela pode falar melhor sobre isso. Então, nós estamos bem ansiosos para ouvir a REURB hoje aqui na Adnotare como empreendedora, com a empreendedora experiente como a Carla. Eu vou só, quer falar alguma coisa antes de eu compartilhar? Você pode compartilhar inicialmente, né? Agradecer a vocês, me sinto muito honrada a nível Brasil, a gente estreitar essa comunicação com vocês que também estão aí realizando, ainda que seja pela perspectiva pública, a REURB, nosso Brasil, entendendo o poder que ela tem do ponto de vista social e econômico, e falar de empreendedorismo, né, na REURB é algo que realmente brilho nos meus olhos. Eu gosto muito, porque faz todo sentido, é de fato uma outra perspectiva, é a perspectiva do que eu chamo de entender o mercado imobiliário pela visão 360, considerando que a gente está, ora, planejando para o futuro, loteamento, incorporação, e a REURB dá esse olhar para o passado, a gente conseguir reconstruir o nosso Brasil, as nossas cidades brasileiras, considerando que a gente tem uma carga histórica lá de 1500 de preocupação quase zero, né, com o papel em si. Agora a gente consegue, a partir dessa política pública, fazer não só uma melhoria social, como conseguir faturar, né, que é exatamente isso a ideia do empreendedorismo. Então, eu quero realmente agradecer doutor Marcos, doutora Rosa, doutora Mônica, a Lu e cada um dos presentes aqui, para que a gente possa iniciar já dando esse mergulho sobre essa perspectiva, né, privada e empreendedora, que não vai, obviamente, deixar de olhar por esse viés público, né, já que a gente depende aí do município para
Temos também a presença da doutora Rose hoje também, uma empreendedora, vai aqui me ajudar com os debates. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Quando você compartilha, eu queria que quem estivesse aqui, né, e possa ligar a câmera ou queira se manifestar no chat, contasse para mim se de fato não tem nenhuma experiência empreendedora, né, ou se já fez, e enfim, só para eu sentir, né, como é que vocês estão em relação a esse tema. Coloca no chat aí, a Rose vai me ajudando aqui, porque a gente está fazendo a transmissão, né, eu estou fazendo pelo celular, meu computador travou aqui, eu não consegui de forma alguma abrir pela câmera daqui, mas enfim. Eu acho que primeiro, antes da gente começar a falar de empreendedorismo na Reurb, que é essa nichada, a gente precisa entender o que é empreender, né? Que é exatamente esse desafio de conseguir, da gente tentar, da gente fazer algo que, para mim, é muito difícil, que é justamente isso, ser uma empresa no Brasil, com toda a burocracia, com todo esse viés de que a gente fatura muito, sempre no demérito, de que a gente ganha e o outro perder. Então, já começa por essa mentalidade da gente abraçar e entender o que é a atividade empreendedora, que é essa atividade criativa, que é essa forma de você organizar uma atividade empresarial, né, que é a Reurb, sobre essa perspectiva de realmente começar, iniciar, testar, errar, ver qual é a realidade do local e, a partir disso, 360 e olhando com a visão de 360, você conseguir construir passo a passo uma nova possibilidade de você atuar no mercado imobiliário, que é, de fato, empreendendo, né? Desenvolvendo, executando, concluindo, fazendo exatamente o que toda atividade empresarial de ser Reurb faz. Mas, casando, né? Você pode passar, por favor, casando o empreendedorismo com a Reurb, a gente precisa entender o que é Reurb, né? Que é, de fato, essa possibilidade de você reunir esses conjuntos de medidas que corrigem esse passado histórico, medida jurídica, medida registral, medida social, medida urbanística, medida ambiental, fazendo com que aquilo que a gente chame de núcleo urbano informal consolidado possa, de fato, se integrar às cidades, do ponto de vista que a nossa normativa exige que seja, né, respeitando o plano diretor, respeitando o estatuto da cidade, respeitando exatamente as legislações municipais, né, que regem o urbanístico, as legislações ambientais, que regem a perspectiva ambiental, trazendo aquele princípio máter da nossa Constituição, que se chama moradia digna. Lembrando que a Reurb também é para os não residenciais, né, ou seja, o fim da Reurb é regularizar. Então, a gente fala de moradia digna, mas dentro do conceito de dignidade das pessoas terem a oportunidade de empreender. Então, quando ela tem os seus imóveis regularizados, seja para fins de moradia, seja para fins de comércio, né? Ela tem isso, ela consegue também empreender, seja qual for a atividade que ela tem. Então, é sempre esse viés da visão 360. Você fazendo Reurb, você é gatilho para, de fato, conseguir fazer esse giro na roda que é o mercado. Mas para você ser empreendedor, para você empreender dentro da Reurb, o que é que você precisa desenvolver enquanto habilidade, né, desse empreendedorismo imobiliário? Então, é você ver a oportunidade, é você ter iniciativa, é você saber que viver é um risco, mas você vai calcular o seu risco, você vai planejar antes de agir, porque planejar também é ação. A gente precisa não colocar os carros na frente do boi, a gente precisa começar a saber o que é que você vai fazer. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu ponto final? O seu ponto final é o quê? Entregar título e faturar com isso. Mas até você faturar e, de fato, você concluir uma Reurb, o que é que você precisa fazer? E aí é onde a gente vem casando a sua mentalidade empreendedora de saber que você vai correr risco, mas você vai ter comprometimento, você vai ter persistência e com isso você consegue realizar. Então, por isso que no curso que a doutora Mônica falou, eu chamo muito nisso, nessa ideia de comunidade realizadora. Porque o que a gente quer é ter esse poder de ativar o mercado econômico do nosso país,
sem esperar apenas políticas públicas, né? Criando realmente uma narrativa de persuasão que realmente conversar. Que aí não é o tema da nossa aula hoje, mas é sempre bom a gente ter em mente quais são os benefícios de se regularizar o imóvel a partir da REURB ou não, precisa ter sempre na ponta do lápis quais são os ganhos que o município tem, quais são os ganhos que os beneficiários têm, quais são os ganhos que os registradores de imóveis têm, considerando que qualquer deles, a gente vai ver mais à frente, pode ser o nosso cliente ideal para empreender em REURB. Então, mais do que nunca, para a gente fazer esses músicos, fazendo essa analogia à orquestra, ao maestro e aos músicos, para a gente dar o tom da nossa REURB, a gente precisa realmente buscar informações, saber quais são as nossas metas de acordo com a nossa realidade, ou seja, a gente vai olhar para dentro do nosso negócio, sem se comparar com o negócio do outro, a menos que seja para você aprender com o outro, e você vai ter realmente a necessidade de fazer um planejamento monitorado, sistemático, usando a tecnologia, para que você, de fato, consiga converter aquilo que é hoje uma ideia de empreender REURB em resultado. Então, nessa visão 360 que eu chamo, você pode passar, Rose, próximo. Eu digo que nós, empreendedores, nós somos um maestro. Nós precisamos, como o maestro faz uma orquestra sinfônica, fazer um show lindo. Cada um, já que é uma atividade multidisciplinar, vai assumir o seu papel. Só que você, empreendedor de REURB, que se pretende empreender REURB, você tem que saber que não há diferença entre você e o incorporador. Não há diferença entre você e o loteador. Você é o maestro, assim como o loteador e incorporador de uma REURB, porque é você que vai dar o tom para o engenheiro, para o topógrafo, para o assistente social, para as pessoas que vão fazer cada uma das etapas de um processo de REURB. Você não vai apenas entregar as peças técnicas de um projeto de regularização fundiária, porque dentro de um processo de regularização fundiária, se você olhar, o advogado tem um papel de quê? De exercer esse processo administrativo extrajudicial chamado REURB. Mas você empreendendo, você tem que dominar, assim como uma dona de casa, todas as etapas de limpeza e de cozimento de uma casa, para você realmente ser uma dona de casa que sabe orquestrar a organização da sua casa. Então, o loteador e o incorporador, tão quanto o empreendedor de REURB, é esse cara que vai buscar a viabilidade de um projeto de loteamento, a viabilidade de uma incorporação imobiliária, a viabilidade de uma REURB, aprovar o que precisa aprovar em cada uma de suas camadas, de acordo com o que diz a nossa legislação pátria, do ponto de vista registral, urbanístico, social também. E a partir disso, você vai dar o tom de acordo com aquela localidade, assim como o loteador e o incorporador tem que buscar quais são as legislações específicas do município onde você vai implementar, estudando o mercado, estudando quem é o público-alvo, quem que vai comprar esse imóvel a construir dele, seja lote ou seja casa, quem vai comprar a sua regularização imobiliária. Então, é essa percepção do mercado, essa visão 360 do mercado sobre esse viés empreendedor que nós, empreendedores de REURB, precisamos ressignificar a nossa visão. Então, a visão 360 de mercado imobiliário, ela é mais ampla, é passado e futuro, porque há uma coexistência assim desses dois sistemas jurídicos. Ora, a gente vai estar olhando para situações passadas consolidadas, que é o nosso objeto central da aula de hoje. Ora, pela visão 360, você vai estar olhando para efeito de planejamento futuro. E mesmo que você não exerça, enquanto advogado, enquanto engenheiro, que você não seja um empreendedor de corporações e loteamentos, a visão do mercado onde você vai atuar com o REURB é imprescindível para você, inclusive, dizer naquela região onde sua casa, caso o seu cliente não está regularizado, tem um empreendimento tal em aprovação, que tem aquele potencial, que vai atingir aquela camada de sociedade que vai valorizar. Assim como aquele vizinho dele, aquele novo empreendimento de incorporação em loteamento ou condomínio de lotes, ele também tiver o papel dele, ele também tiver a escritura registrada com matrícula própria.
Então, é a ideia de pertencimento. As pessoas querem pertencer a essa camada. Não são em Salvador, na cidade de Salvador, apenas 20% das moradias são regularizadas. 80% são de alguma forma irregulares. Então, se você passa por essa perspectiva, as pessoas gostam de pertencer. E eu tenho certeza que as pessoas preferem pertencer ao nicho daqueles que têm imóvel regularizado, pensando numa perspectiva de planejamento familiar e sucessório, uma perspectiva de poder dar esse bem, dele ser atrativo para um financiamento, para ele conseguir vender e quem comprar poder financiar, ou seja, dessa valorização patrimonial que a gente sabe que a REURB tem para efeito da perspectiva do beneficiário, né? De quem vai receber diretamente, considerando que você vai empreender para o beneficiário, independente de ser um núcleo de REURB S ou de REURB E. A gente vai ver mais na frente como é que a gente vai diferenciar a precificação ou não, se a gente não vai diferenciar. Então, para que a gente possa realmente entender essa REURB com essa potencialidade regularizadora, a gente precisa ter essa perspectiva do nosso mercado e dos marcos da Lei 13.465 para saber como que esse mercado prática está indo, tanto do ponto de vista do município, que a gente não sabe ainda quem é o nosso cliente ideal, a gente não precisa saber. O que eu quero é dar para vocês essa percepção, para que antes vocês avaliem o mercado, para depois vocês decidirem, né, quem é o seu cliente ideal. Então, o foco da REURB é, de fato, esse olhar para trás, esse olhar para a situação de consolidada, buscando corrigir todas as desconformidades em cada uma das camadas. Claro que há, sim, um olhar especial do legislador para esse déficit de moradia para a população de baixa renda, mas não é só, a REURB está para provar isso aí. Então, para quem quer realmente empreender e considerando que cada vez mais os termos de cooperação técnica dos NUREFs, dos NUPREFs, que são os núcleos de regularização fundiária dos estados, formando e capacitando os municípios para que os municípios possam fazer REURB S e entregar o título. O mercado de empreendedorismo, ele caminhando, para mim, essa é uma perspectiva real em 2023, inclusive considerando essa mudança de governo federal. A gente sabe que a postura do governo federal que vai entrar é uma perspectiva de fazer para o social, de olhar para o social. Nós, empreendedores, convite a gente pensar na REURB de interesse específico. Então, mais do que nunca, empreender significa a gente planejar toda a atividade, desde essa seleção do núcleo até real. Então, a gente vai sim encarar esses desafios. Quem quer começar e a toda hora a gente está conversando, afinal de contas, nós estamos prospectando os municípios. E prospectando o município, você pode prospectar diversos núcleos que pode ter um perfil diferente. É o núcleo de REURB S com consciência, é o núcleo de REURB S sem consciência, é um município que tem consciência e quer fazer sozinho, é um município que vê você como um concorrente, já que ele entende o capital político, que é entregar o papel, de quer entregar essa escritura, esse título de legislação fundiária, e saber que é de fato uma forma de gratidão que se tem e é inevitável, já que nossa sociedade ela é patrimonialista. Então, a gente precisa ter esse posicionamento para que nossa gestão empreendedora abarque, né, como todo empresário, como todo negócio tem, o que é o nosso valor, né, o que é que nos leva a fazer isso. É o dinheiro pelo dinheiro ou é essa perspectiva que reúne todo esse conjunto de medidas, todo esse conjunto de fatores nessa visão do que eu chamo de visão 360? Qual é a sua missão em fazer REURB? Qual é o seu discurso quando você vai oferecer uma REURB para um beneficiário de interesse social, de interesse específico, ou uma consultoria para o município? Que tipo de administração financeira você vai fazer? Como você, como maestro, vai fazer a sua gestão de pessoal, vai fazer os seus músicos cantarem? Você é quem dá o tom. Dentro do cenário das cidades brasileiras, para a gente superar, para a gente saber prospectar, para a gente saber precificar, para a gente saber se o nosso município está preparado para receber o nosso trabalho
o nosso serviço, diretamente ou com o termo de cooperação técnica, se o Poder Judiciário, no extrajudicial, está trabalhando, fazendo essa capacitação direta para o município para oferta de interesse social, a gente precisa ter isso em mente para que a gente não perca. Então, quais são as etapas que a gente precisa superar? Eu proponho um método que eu chamo de REUB 360. Por que, Carla, esse nome REUB 360? Porque é o tempo todo dando giros dentro da cadeia. É giros de mercado, é giro de saber se a gente planeja para o futuro, se a gente planeja para o passado, é giro para entender quem é o cliente ideal. Rose, pode passar o próximo. Para a gente, dentro desse método, superar esses desafios, um alvo tem que ser na nossa cabeça. Toda cidade, a gente vai definir qual é o nosso núcleo piloto para começar a empreender. Por quê, Carla? É o efeito cascata, é o efeito dominó. Você pode chegar no município onde já houve a oferta por um prefeito anterior ou por uma empresa que já tentou e não prosperou, e você encontra essa população, às vezes, com resistência de pagar ou com resistência de entregar os documentos. Então, você precisa definir um núcleo para começar. 20 pessoas, 30 pessoas, 30 imóveis, 30 lotes. É a sua viabilidade quem vai dizer qual é o menor número para você conseguir startar e ir até o fim. E minha recomendação é que primeiro você conclua esse núcleo piloto, porque esse núcleo piloto é o seu cartão de visita. É o que vai ser o seu convite especial para que realmente outras pessoas venham a aderir. Então, nesse plano da gente definir esse núcleo piloto, eu proponho essa ideia dos mosaicos da multidisciplinariedade. O que é isso, Carla? Do ponto de vista ambiental, eu tenho certeza, e até de zoneamento urbano, que todo mundo aqui já se deparou com aquelas mapas de cidades, com aquelas cores, ora vermelho, ora verde, e com a legenda, zoneamento que pode multiresidencial, que não pode, que é uniresidencial, que é só industrial, e que tem repercussão ambiental, e que você tem que respeitar aqui as faixas de marinha, toda aquela qualificação e em legislação ambiental, a gente vai construir dentro da REUB. A gente vai catalogar qual é a predominância daquela renda familiar, daquela região onde você acha que tem menores problemas de infraestrutura, onde você, a partir de uma análise de desconformidade urbanística, você já viu que não precisa fazer esgotamento, não tem aquela infraestrutura essencial, né, que a lei 13465 traz como necessária. Você vai ver numa busca daquilo que eu chamo de certidão de quesitação do cartório de registro de imóveis, por exemplo, quais são os imóveis em que estão registrados antes de 1979, que é a lei de loteamentos, para que você possa eventualmente aplicar a REUB inominada, que não é uma nova modalidade, a gente já sabe, é apenas um rito mais simplificado da gente aplicar a REUB-S ou a REUB-E. Você vai fazer literalmente um croquis na planta de localização, aquela planta de foto mesmo que você vê em todo projeto de incorporação ou de loteamento ou até de regularização por uso capião, aquela plantia onde você situa o imóvel e lá você vai desenhar se essa predominância é de pessoas com renda superior ou inferior a 5 salários mínimos mensais. Se tem APP, se essas APPs a gente pode superar, se a gente pode corrigir população, porque se tiver realocação, a gente não vai ser o nosso núcleo piloto. Então, a partir disso, não importa se o núcleo piloto vai ser uma cidade, bairro, quadra, ou se vai ser uma rua. Embora muitos registradores achem que realmente precisa ser uma quadra inteira. Isso ainda não é pacífico e não recue se você se deparar com um registrador que tenha essa percepção. Encontrando essa extensão e essa viabilidade da REUB,
Você vai definir o que, Carla, na construção destes mosaicos? Onde é que você quer chegar nisso aí? É definir o grau de complexidade de correção dessas desconformidades. No slide seguinte, a gente vai ver que há uma digressão. A gente vai procurar aqui situações em que o imóvel ele não tem registro, ele não tem transcrição, ele não tem correspondência nenhuma entre o titular ou o ocupante. A gente vai procurar loteamentos implantados antes de 79. A gente vai procurar aqueles loteamentos informais em que inexiste aprovação municipal, ou até aqueles em que existe aprovação municipal, mas que não há o registro imobiliário, como a lei 6766 exige. Ou que há essa aprovação, há esse registro, mas o empreendedor, loteador, ele simplesmente executou o projeto de maneira diversa daquilo que está no memorial de incorporação ou daquilo que está no decreto do loteamento. É o caso da gente aplicar REURB. Ou a gente pode ter um caso de teve aprovação municipal, teve o registro imobiliário, tudo certinho, o projeto foi executado da maneira correta, só que agora não tem mais a correspondência entre a titulação, quem ocupa é diferente de quem realmente está lá no assento. Ou há uma pendência de averbação das construções. Ou a gente pode ter aquele cenário em que tem a aprovação urbanística, tem um registro, só que não há coincidência, né, entre os titulares de matrículas e os ocupantes atuais, e não há também obstáculo, né, para que a gente possa fazer a titulação derivada, né, que a gente não pode e não possa realmente fazer ali o registro da promessa de compra e venda e transferir, ou a escritura, como, por exemplo, cenário de diversas cidades em que o loteamento foi feito, realizado, mas o loteador sumiu, desapareceu, você não consegue encontrar ele para efeito de consolidar esse registro na mão do ocupante. Então, qual é o nosso objetivo? Começar pelo mais fácil. Nosso núcleo piloto é o mais fácil dentro da nossa cidade, dentro da cidade que a gente decidiu atuar. Porque a gente vai buscar pegar, por último, a REURB complexa. Porque eu tenho certeza que qualquer cidade do Brasil tem todas as REURBs dentro dela. Então, você, maestro, é quem tem que ter esse raciocínio estratégico para definir que você vai começar pelo mais fácil, porque você quer começar. Se você acabar na reunião do Natal, do Ano Novo, da Copa do Mundo, isso vai ser dito, vai ser conversado, o seu nome vai estar na roda. E aí é o efeito. Sabe aquele, aproveitando o ceia de Natal, né, para descontrair um pouco, aquele, não sei se você já viu esse vídeo que eu me acabo de rir, mas não que nós sejamos isso, é só para a gente realmente descontrair. Uma pessoa grita, né, aqueles tadinhos, os perus, todos para ser abatidos, uma pessoa grita glu, 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 e todos gritam. Então, as pessoas gostam do pertencimento. E o efeito dominó, ele realmente acontece. Então, se você faz e acaba, você não vai ser mais um emprego que prometeu e não concluiu. Você não vai pegar para você a pecha do gestor público que prometeu e não fez. Você vai realmente provar que você é um empreendedor que realiza. Você vai vender você como alguém realizadora, que tem um mindset realizador. Então, no slide seguinte, você vai usar, literalmente para esse estudo, o Google Maps. Você vai abrir o seu Google, vai botar lá a cidade número tal, bairro número tal, que você já fez aquela reunião comunitária, que você já colocou carro de som, panfletagem, camisetinha, você está trabalhando no núcleo, você marcou aquele seminário, aquele workshop, audiência pública, qualquer nome que você chame, você está aquecendo o seu cliente ideal. Só que, ao mesmo tempo que você aquece o cliente ideal, você já está roteirizando, dando tom da sua REURB. E que o alvo é a gente encontrar locais com questões de irregularidade fundiária e usar as certidões por quitação, que muito não gosta, já que você vai dizer assim, ó, vai pagar lá o DAGE, né, que aqui na Bahia chama de DAGE, vai pagar os emolumentos e vai dizer assim, ó, tem imóvel em que, não, que é o slide anterior. Você pega aquele slide anterior, você vai transformar ele todinho em quesitos para o seu cartório. E você vai construir o quê, Carla? O mosaico registral. E você, na reunião comunitária, você acha que sua família, a renda familiar, ela supera 5 salários mínimos e você não vai baixar, você não vai querer que o município baixe
a renda, você vai usar a renda lá do decreto, 5 salários mínimos, porque aqui na Bahia, por exemplo, 5 salários mínimos é uma pessoa no interior que vive muito bem. Se você baixa esse valor, essas pessoas vão ter que arcar pela inércia do poder público. Porque ele não fez a infra, por exemplo, se for um lugar que precisa de infra, ele não fez a infra e é o seu cliente que vai pagar. E quanto mais a gente desonera em qualquer circunstância, o nosso cliente final é melhor para a gente. E mesmo que você esteja consultor de município, você vai dar o tom do município. Olha o município. Eu pesquisei cartório de imóveis da cidade e eu vi que esses bairros a gente pode começar. Pronto. Tem núcleos em que o município não tem que se onerar para fazer implementação de infraestrutura urbana. E mesmo que haja área de APP, por exemplo, há como a gente fazer essas correções de desconformidades sem necessariamente onerar o município. Então, a ideia é sempre o quê? Deliberação. Nosso objetivo, então, fazendo esse mosaico dentro dessa visão 360, é, de fato, enquadrar a REURB, saber se o nosso cliente principal vai ser de REURB S ou de REURB E. A gente vai definir a extensão do projeto de regularização fundiária, ou seja, vou precisar cumprir, vai precisar fazer obra, vai ter termo de cooperação, meu projeto urbanístico, em que extensão que ele está? Qual é o impacto na matriz de responsabilidade, de acordo com a modalidade, para efeito do meu cliente final? É ele quem paga? É o município quem paga? Se o município pagar, tem um fundo. Eu tenho como fazer com que o meu município faça um convênio federal dentre os programas, os 5 programas, né, do governo federal, que a gente sabe que pode, por mais que a gente sabe que na prática isso demore muito de acontecer, mas enfim, a gente precisa botar todas as peças desse quebra-cabeça na mesa para, casuisticamente, a gente possa, de mão desses mosaicos, desse croquis, são 4 mosaicos, 5 mosaicos, né, para o jurídico do registral, você vai fazer o croquis, que é essa sobreposição comparada desses mosaicos, desses diagnósticos prévios que você teve aí, com essas informações todas catalogadas, você vai chegar na viabilidade do seu núcleo piloto. E vai descobrir também quem é o seu cliente ideal, quem é que está mais consciente dos benefícios da REURB, posicionamento de mercado. A gente vai começar pelo mais fácil. Não é porque a gente é preguiçoso, é porque a gente quer resultado. E para ter resultado, não precisa a gente ser uma MacGyver. A gente não vai recuar para a REURB complexa, mas a gente vai agir de maneira realmente que seja assertiva para alcançar o nosso objetivo final. O próximo slide, doutora, passa para mim. Ou é Mônica? Mônica. Pronto. Passa para mim, doutora. O próximo slide. Não, volta Não um. foi? Tá aí. Volta um. Não foi, não voltou, não? Ah, esse aí foi o que eu acabei de falar. Esse aí. Não. Esse não. Anterior. Esse acho que é depois. A gente está no... Vá para cima, mais. Aí, ó. Você saberá quem é o nosso cliente ideal. Aí. Agora, eu vou abrir um pequeno parênteses para os... Eu sou empreendedora. Estou, né, empreendedora, né, porque eu sou Carla. Para os nossos colegas advogados, nossos colegas que estão advogados. REURB é uma atividade multidisciplinar em que a gente, enquanto empreendedores, somos maestros de uma cadeia operacional empresarial como qualquer outra. Quando estamos também na posição de advogado, existe
a necessidade de um olhar um pouco mais atencioso para as normas que regem o exercício da nossa atividade. No próximo slide, a gente vai ver aí que, para efeito de perspectiva da OAB, os dispositivos do provimento recente aí diz que a gente pode sim participar de eventos como esse aqui agora, que eu estou participando, certo? Fazendo esses debates virtuais, claro que sempre observando as regras do nosso código de ética e disciplina. Então, muito cuidado na hora de apresentar caso concreto, na hora da gente apresentar resultado. Aquele conjunto normativo, de certa forma, no exercício da advocacia, realmente exercendo a atividade jurídica, nos convida a separar o nosso olhar. Então, na hora que a gente vai fazer na reunião comunitária, na hora que a gente estiver exercendo a reunião, é preciso a gente pensar, enquanto nós somos advogados, em realmente ter um CNPJ, onde a gente tenha outros sócios, e que esses sócios possam fazer essa atividade de conquista de clientes. Você prospecta. Na sua prospecção, enquanto advogado, a gente tem o dever profissional de respeitar o nosso código. Então, nas reuniões comunitárias, nos workshops, nas audiências públicas, ou o que quer que a gente chame dessa reunião entre líderes e beneficiários, municípios, o registrador, você vai dispor de conteúdo. Você vai dizer como que acontece a REURB como um todo, porque você é empreendedora, você não está vendendo serviço jurídico. Você está falando de atividade empreendedora multidisciplinar, que assim como as incorporações e loteamentos que você fala, você vai falar de REURB. E você, enquanto advogado, advogada, você pode sim falar de incorporações e loteamentos. Cliente. Você está vendendo o lote do seu cliente loteador. Na REURB, enquanto empreendedor, você não vai vender serviço. Você vai ter que faça isso dentro da sua empresa. Porque você está em ponto de interseção. Você é empreendedor, mas você não vai estar lá fazendo essa captação ostensiva, porque você conquista, você prospecta, você dá informação. Então, se não é permitido a gente vincular o serviço advocatício com outras atividades, ou fazer divulgação conjunta dessas atividades, salvo a que eu estou fazendo agora de magistério, ainda que complementar, ou afim, você ter um CNPJ, você ter uma empresa, e você ter a cautela de você saber diferenciar que o seu contrato jurídico é diferente do seu contrato de REURB, é um dever que poucas pessoas observam ou já pararam para pensar. E é uma bandeira que eu estou levantando para efeito da gente pensar, inclusive sob a perspectiva de o seu endereço, seu escritório, ser o mesmo endereço da sua empresa, REURB. Coworking. É isso que está escrito lá no código. Como que você vai operacionalizar? Como que eu vou dividir? Para que eu não possa repercutir em algo que seria aquilo que eu me predispus a fazer. Então, você não vai divulgar serviço jurídico jamais dentro do seu contrato de REURB. Porque REURB é muito mais do que apenas serviço jurídico. E, às vezes, há REURBs que não têm serviço jurídico. É serviço registral. E registro de imóveis não é a mesma coisa de serviço jurídico. Onde você está? Qual é o seu posicionamento? Então, é algo que a gente precisa refletir. Embora há vozes que digam que isso não é inteligente do ponto de vista do impedimento ou da permissão, porque o convite que eu faço dentro dessa visão 360 de mercado imobiliário é você parafrasear incorporações, loteamentos e REURB. Saiba se posicionar. E como você
faz essa maestria. Afinal de contas, você pode sim, enquanto advogada, participar de um projeto de incorporação ou de loteamento, sem que isso seja uma venda casada. Então, saiba como você vai se posicionar e realmente pense em criar o seu CNPJ próprio para que não haja qualquer tipo, né, de desgaste dos conselhos. Então, no slide seguinte, partindo mesmo para a execução, sempre execução estratégica, tudo que eu disse até agora é no sentido da gente levantar o volume de serviço e entender a situação de mercado. Além dos mapeamentos, pode passar, Mônica, o próximo. Além de você fazer o mapeamento, o croquis dos mosaicos da REUB 360, além de você entender a situação de mercado, você vai se posicionar tentando entender se já houveram práticas comerciais anteriores de REURB. Não passou para mim, não, para o pessoal ver. Ainda está, lá executando estrategicamente. Você vai saber se essas empresas que eventualmente estiveram no local, eles fizeram a cobrança a preço médio, fizeram por lote, fizeram diferenciada por beneficiário de REURB-S, por beneficiário de REURB-E. Aqui não tem certo e errado. Tem realmente a gente estudar para ver qual é a fórmula que mais se adequa para a nossa realidade, para o nível de desenvolvimento do nosso negócio, para o nível de consciência de quem vai realmente nos contratar. Já foi entregue matrícula, ou seja, quem começou, terminou, para a gente saber o nível de creditamento naquilo que a gente se propõe. Teve promessa anterior, foi cumprida ou não foi cumprida? Há empresas atualmente executando ou tem apenas um município querendo executar? No operacional, mais do que nunca, a gestão, gente. A gente só vai conseguir chegar a uma precificação adequada, a gente só vai conseguir ter esse fôlego de praticar uma REURB que dura 1 ano e meio, 18 meses, 12 meses, 8 meses, se a gente tiver fluxo de caixa, se a gente tiver uma gestão de pessoal, uma gestão de informação para o nosso cliente, né? Relatório mensal, a gente só vai fazer, a gente só consegue ter um controle financeiro, considerando que às vezes o núcleo pode alcançar 50 lotes, 100 lotes. Imagine fazer emissão de boleto 1 a 1, uma REURB parcelada em 24 vezes. Isso é um núcleo só. Então, você precisa pensar em quanto você quer crescer. Você vai começar agora, mas onde você quer chegar? Então, padronize desde agora o seu serviço. Não queira crescer sem saber para onde vai, porque crescer sem saber para onde vai dói para corrigir depois. Sua produtividade está totalmente ligada ao nível de organização de planejamento estratégico para usar a tecnologia, os softwares a seu favor, para fazer realmente uma padronização de serviço, que sua equipe trabalhe sem você, para que você possa prospectar mais, para que você possa atender o cliente, escutar o cliente, ter o feedback dele, construir um bom relacionamento. Afinal de contas, você regularizou o imóvel dele a partir da REURB. Você vai continuar com esse cliente para novos negócios imobiliários, que certamente vão surgir por inventário, por um planejamento familiar, por um planejamento sucessório, por um contrato de locação inadimplido, por um contrato de coworking, de co-living, porque você vai estar dando a oportunidade de pensar no mercado imobiliário. Afinal de contas, você é um player de mercado. Então, a mínima previsibilidade orçamentária para você e para seu cliente, porque todo cliente quer saber qual é o custo efetivo que eu vou ter. Você precisa dominar, de fato, essa matriz de responsabilidade, ou seja, o mosaico social te dá esse panorama. Você ter esse olhar para o seu mercado e para dentro do seu negócio vai te dar uma ideia de custo operacional. Aí sim, você vai conseguir chegar num conceito, né, de adequada precificação. Então, você é realmente o maestro, você que dá o tempo. E aqui eu digo, né, no Planejar é Agir, que padronizando esses procedimentos, que você consegue fazer a delegação de serviço. Você não precisa estar o tempo todo presente para o seu negócio acontecer.
Então, você consegue, soltou o núcleo piloto, soltou o operacional, você consegue cada vez mais crescer. Então, crescer organizado é muito melhor. Então, tem que saber o que vai ser feito, por que você está sendo feito, ou seja, o nível de consciência do seu cliente. E mais, por que será feita essa regularização? A sua equipe precisa saber. Sabe sobre o que está fazendo para que você realmente consiga atingir o objetivo de forma mais rápida. Então, onde você vai atuar? Qual é o seu núcleo piloto? Vai ter empresa? Vai ser coworking? Vai ser de sua casa? É home office? E quando você vai realmente conversar? Então, começa só com os mosaicos da Reob 360. Por quê? Você vai saber exatamente para onde você vai. E onde você vai saber começar a desenvolver, executar e ir até o final, para você ter resultado, métrica. Como que vai ser feito? Aí a gente vai ver o programa. Tem diversos formatos hoje no Brasil de você estruturar, você requerer um projeto de regulação fundiária, mas tem alguns em que eu reputo já mais assertivo para você conseguir que processe mais rápido na prefeitura e no cartório. E, óbvio, a pergunta que não quer calar, né? Quanto que vai custar? Você precisa saber precificar o seu trabalho para que você não trabalhe de graça. Então, mais do que nunca nessa atividade multidisciplinar, pode passar, Mônica, o próximo. Entendendo os cenários, né, você vai ver que você precisa do CNPJ. É interessante que você faça algumas circunstâncias, não é obrigatório, mas você pode sim já fazer. O planejamento fiscal, desoneração. Uma pessoa física paga 27% de imposto, a pessoa jurídica pode meio, a depender do CNPJ ou Simples Nacional. Então, isso também faz parte do seu planejamento. Ah, mas eu não tenho uma regra. Sim, porque a ideia é que planejar é agir. Então, não tem que esperar ser grande para voltar para trás para saber o que é que precisa fazer. Você já sabe o que precisa fazer, porque você pensou nisso antes. Então, se você faz parceria, e é ideal que se faça, não tem como você ir maestro, saber fazer todas as habilidades, né? Nessa multidisciplinaridade intrínseca da Reob, defina por meio de contrato escrito a responsabilidade, a remuneração de cada um das pessoas que vão participar com você enquanto maestros, como você, sua parceria contempla ali, ou sua sociedade ali contempla alguém que haja e pense como você, com habilidade que seja da sua, ou até que seja melhor do que a sua. É assim que surgem as parcerias, para somar. Você não tem como saber tudo de tudo. E defina qual é a remuneração, porque de boca é risco de você afetar, comprometer o resultado do negócio por desentendimento dentro do seu negócio, porque não ficou bem claro o que isso seria. Então, se arrumou a casa para dentro, é hora da gente pensar para fora. Quais são as formas de contratação de prestação de serviços? A gente tem assistência interna para município, com licitação, sem licitação, dispensão, tornando inexigível com base nos atestados de capacitação. A consultoria, a captação a capacitação apenas, né, do corpo técnico municipal, que são os termos de cooperação técnicas que você tratando direto com a Reob de interesse social, inclusive, porque a lei permite, por mais que as corregedorias estaduais comecem a reverberar, que não querem que o empreendedor venha da ReobS cobrando, porque essa é a tarefa do município e faz, inclusive, representação contra essa atuação, a lei federal permite que se faça a remuneração direta do beneficiário S, inclusive do cumprimento das correções, né, em termos de infraestrutura, conformidade urbanística ou ambiental, se assim o núcleo tiver um nível de consciência tal que ele cansou de disparar o município, ele quer te contratar. Então, é possível, sim. Então, nesses termos de cooperação técnica do município, o que você ganha do município? Nenhuma remuneração. No máximo, um local da reunião comunitária, um local na prefeitura para você receber os documentos, para as pessoas entregarem o documento, uma assistência social que vai fazer ali o cadastramento dessas pessoas, a divulgação dos cadastros do próprio município por questão dos fundos, né? Programas de assistência que eles têm, de poder compartilhar com você ou não. E ainda a contratação para cartórios, né, de imóveis, pensando na capacitação do corpo técnico. Então,
tendo essa orquestra para dentro, para fora, ou seja, olha lá a visão 360 de novo, dentro do... fazendo todo o organizar dentro do seu negócio, fazendo toda a identificação do seu cliente ideal, seu núcleo piloto, você vai partir para a ideia de preço é diferente de valor. Dominar os benefícios da Reúbe é gerar valor com o seu serviço. Então, mais do que nunca, estude o mercado, as locais, para você perceber se esse seu cliente ideal tem a percepção do quão benéfico é regularizar o imóvel. Então, no slide seguinte tem lá o valor é o custo efetivo operacional e quanto é de lucro. Para começar agora, projete um lucro que seja o mais razoável possível. Pense nesse estado de lucro com o seu custo operacional, com suas parcerias contabilizadas, de forma que haja uma reserva para que você possa implementar em novas estratégias de crescimento, para que você possa fazer aquisições de um programa de tecnologia que otimize o seu tempo, que otimize o tempo de sua equipe. Por exemplo, na guarda de documentos das pessoas, guarda de documentos desses seus clientes, desses seus beneficiários, e estar a serviço do município, do registro de imóveis, para que você possa realmente crescer mais, reinvestindo sempre. E a pergunta que não quer calar, né? Quanto, Carla? Quanto por lote? Quanto é que é por lote? Tem preço certo? Não tem preço certo. O resultado de vocês, com o negócio de vocês, com o tamanho de vocês, com a realidade do mercado de vocês. O que o mercado Brasil afora faz de precificar na faixa de 2,5 a 5 por lote, tirando o custo dos trabalhos técnicos, né, de topografia, normalmente se faz R$200 por lote para fazer a topografia, R$600 por lote para fazer a topografia, o acompanhamento total do projeto, da prefeitura até o cartório de registro de imóveis, para cumprir qualquer tipo de exigência que se venha a fazer. Por fora, isso é sugestão. Aqui é, como todo mundo gosta de um passo a passo, né? Um fluxograma de um passo a passo genérico, mas não existe passo a passo para a Reurb. É apenas sugestão. É o mercado, é a realidade do núcleo quem vai dizer. Se você primeiro faz o cadastro dos beneficiários, ou como eu prefiro, que você faça primeiro o projeto de regularização fundiária. Você primeiro delimita o perímetro onde você vai trabalhar. Depois que você delimitou o perímetro e todas as desconformidades que você vai, de acordo com aqueles graus de complexidade, precisar superar, aí sim você faz o cadastro. Aí sim você vai fazer sua audiência para fazer o seu cadastro, porque você não vai trabalhar os beneficiários do núcleo piloto, que não era o piloto. Você não vai perder tempo. Porque cada reunião comunitária é a principal riqueza. Então, no meu fluxograma atual, primeiro é o projeto. Eu inverto aqui o que você está vendo. Primeiro, protocolo cadastro de beneficiários. Eu acho mais adequado o projeto de regularização fundiária. O segundo protocolo é o cadastro de beneficiários. Na prática, tem funcionado, tem sido mais assertivo dessa forma. Então, com isso, eu tentei, né, resumir da maneira mais breve que eu poderia falar, né, dessa ideia de empreender em Reúb por essa visão 360, gente, porque eu não consigo entender nada na minha vida se eu não tiver o todo. Depois que eu entendo e domino todo, é que eu vou escolher qual é a minha fatia, qual é o meu cliente ideal. E isso se repete tantas quantas vezes vocês forem empreender em qualquer cidade. É uma fórmula perfeita? Não. É apenas uma sugestão, é apenas um método que vem dado certo para mim e para muitas pessoas que já testaram. Ouvir a Carla é sempre instigante, porque a gente termina de ouvi-la e já quer sair planejando, corrigindo, porque mesmo quem está na área é muito interessante tudo que a Carla acabou de falar, porque mesmo eu que sou empreendedora, que tenho o meu passo a passo,
bem o planejamento que eu sigo. Então, cada vez que você ouve a Carla falando, você fala, nossa, eu posso melhorar em tal situação. E é com muita humildade que eu falo isso, porque a gente que é parceiro, que a gente trabalha com o REURB, eu também acrescento que não tem concorrência. Porque quanto mais gente falando de REURB, mais gente fazendo, a gente vai ser um braço forte que vai empurrar todo preconceito, seja de registrador, seja de novas políticas que não queiram que o empreendedor haja e reaja nessa atividade, né? Então, assim, muitas das coisas que a Carla fala, dá vontade de a gente largar tudo aqui e sair correndo para corrigir, fazer agora. Muito incrível. E para mim foi muito produtivo. É interessante. E, mas a Mônica, parou de compartilhar aí, né? Parou. É interessante, porque eu assisti uma aula também da Carla, do REURB 360, a aula inaugural, e tratavam um pouco dessas questões que foram tratadas hoje. E você sempre agrega, tem alguma coisa ali que não foi falado, especialmente aquela a situação da OAB. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Eu fiquei até um pouco surpresa dessas informações, e para a gente tomar bastante cuidado. Eu não sabia que poderia levar assim tão sério, porque é o que a gente sempre tenta valorizar, né? O trabalho jurídico. O trabalho do advogado, ele é... Eu particularmente, acho que a cereja do bolo é a fase de registro, porque... Mônica, justamente pelo que a Carla falou, porque a gente, advogado, empreendedor, é empolgado. Então, quando ele vai conversar no núcleo, ele vai, fala, e o cara faz uma pergunta, e você aproveita e já esclarece, porque é da nossa natureza. E tem sim que é muito, muito providencial esse detalhe para que a gente tome cuidado. E também para que a gente não seja visto dos outros advogados, como eu já vi exemplo, já senti, de advogado que fala assim, não, doutora, você não vai fazer hoje aqui, você vai tirar a nossa fatia de escapião, vai acabar com o nosso serviço, assim, né? Então, é bem, bem interessante. Nossa Senhora. O doutor Manuel tá aí, abriu a câmera, tá ansioso para perguntar alguma coisa para a doutora Carla. Boa noite. Eu tenho uma facilidade, doutora Carla. Eu sou engenheiro, trabalhei muitos anos como perito judicial e depois fui para o direito, fiz pós em direito imobiliário. A minha cidade tem vários núcleos, todos são patrocinados pela prefeitura e todos são dentro do REURB-S. Agora, esse exercício de você fazer o limite, dentro desse limite, levantar o cadastro, até você poder precificar, você investe quanto? Vamos supor que seja uma comunidade de 80 famílias, 80 lotes, 80 unidades. Dessas 80 unidades, existe uma percentagem mínima para a gente, porque tem muitos que não entrarão nessa vibe aí, nessa primeira, né? E alguns que entrarem também vão desistir no meio do caminho. Então, no núcleo de 80 a 100 pessoas, unidades, qual o percentual que você acha que dá para começar? 60%, 70%? Na construção civil, a gente tem um hábito do seguinte, 62% das unidades vendidas dá para começar a obra, dá para começar o empreendimento. Quer dizer, qual é um número percentual de aceite dentro dessa comunidade? Vamos falar em redondo, 100 unidades. Qual é um número que a gente começa a viabilizar o empreendimento na parte essa de empreitar? Foi perfeita a sua posição de trazer isso para um viés de incorporador, né? de marco de viabilidade. Eu já peguei incorporações que, para o empreendedor, 40% era o start, para ele não desistir mais da seu número efetivo.
é o seu tamanho. Um incorporador, como a Cyrela, por exemplo, não tem, obviamente, a mesma envergadura do que uma pessoa que está construindo no máximo na cidade do interior, uma empresa que está fazendo. Então, a capacidade de alcance da Cyrela, por exemplo, é muito maior do que a capacidade de alcance daquele empreendedor que está fazendo ali um conjunto de casas de 10 unidades. Então, sim, essa comparação, o que é que eu estou te convidando a fazer? Você entender qual é o seu custo operacional, qual é o seu tamanho, quantas pessoas você vai remunerar. Você está sozinho? Você tem sócio? Você tem parceiro? Na parceria, que tipo de parceria você estreitou? Vocês estão juntos investindo no carro de som, no local da reunião comunitária, qual é? No data show que você vai fazer, na água, no copo plástico, no álcool em gel, na máscara, no papel, na caneta, nas impressões dos folhetos, naquela entrevista que você vai dar nas rádios para fazer o que? O aquecimento desse público-alvo seu, que é um beneficiário de esse núcleo aí de 100 pessoas, que é a amostragem, né? Qual é o nível de consciência dele para entender que realmente ele ganha quando ele regulariza? Então, a depender de como essa pessoa, essas famílias estejam aquecidas, você vai fazer até você startar, de fato, a contratação, aquela reunião que você vai ali, botar sua impressora, você vai imprimir o seu contrato de prestação de serviço e esses beneficiários vão assinar. Que tamanho você vai alcançar é você quem vai dizer. Eu não posso te ditar. Porque se eu te disser que R$20.000 para você implementar, abrir a empresa, fazer esse trabalho em um núcleo, escolhendo uma cidade, você repetir, né, 3 vezes, por exemplo, a fórmula, né, de som, panfletagem, reunião comunitária, esse café da manhã, para que as pessoas vá lá e escute qual é o benefício, né? Essa palestrante, ou esse palestrante que você vai contratar para expor de maneira didática, sem qualquer tipo de palavra difícil, nem técnica de engenharia, nem grosseiramente ambiental, nem tampouco jurídica, vai lá, né, fazer com que você conquiste essas pessoas. Se for interesse REOBS, você vai ter um posicionamento. O local que você vai reservar, por exemplo, é um local que pode ser o centro comunitário da igreja. Se for um loteamento ou um condomínio, esteja ali carente, que você possa fazer um REOB excepcional, que for de alto padrão, você já vai colocar um auditório. As pessoas convidarem essas pessoas para ir para um auditório. Então, às vezes, o seu custo de montar essa audiência, esse seminário, era mais intencional, para conquistar esse cliente final, varia muito. Então, em termos de 100 amostragem, de 100 amostragem, o que é que o mercado vem dizendo que é viável? 30. A depender da sua vontade de realmente partir o gatilho, ou seja, você já viu que é um núcleo, que realmente é uma cidade com vários núcleos e que você só precisa acertar o gatilho. 10. Mas é envergadura. Quem pode dizer não sou eu. É uma análise realmente do seu mercado, do tamanho que você quer e das metas que você quer alcançar. Quanto você está disposto a investir para você chegar no seu resultado final? É a mesma parafrase para um empreendedor de incorporação ou de loteamento. No seu último slide, no seu último quadro, está lá o preço de 2.500 a 5.000, mas embaixo está excluso os trabalhos de topografia, georreferenciamento, nesse sentido. Quer dizer, na hora que você faz o contrato, você exclui, e a cobrança desses profissionais que terão que ser pagos? Aí é uma sugestão de formato. Estou trazendo tudo para o mercado, não estou falando nada do que especificamente eu faço. O que é que o mercado está fazendo? Como as plantas, os memoriais são bem específicos, uma empresa local. Então, é uma forma de você trazer esses profissionais do local onde você vai atuar para perto de você. Então, você oportuniza para que eles participem. Só que, na prática,
você fechar um contrato para você remunerar, você abraçar esse mapeamento para dentro do seu custo, onera. Então, o que é que você faz para reduzir esse custo antes? Porque você precisa, você às vezes faz os seus R$ 2.500 em 20 parcelas, 24 parcelas. Mas você precisa do projeto pronto para você começar. Então, o que é que você faz? A contratação lote a lote desse serviço em contrato separado. Assina o seu contrato, assina o contrato do topógrafo. Por que separar também? Porque traz o topógrafo não para entregar um projeto. Fiz a planta, acabou meu trabalho. Não. No contrato, ele vai ter que ficar disponível até que você, de fato, registre o título daquele seu cliente. Então, você desonera a sua prestação de serviço, ou seja, é menos um serviço que está no escopo do seu contrato. Traz o rosto de quem fez esse estudo, né? Esse mapeamento para o seu serviço, ou seja, o contrato é dele, estou valorizando, inclusive, o profissional que é daí, da localidade, ele que faz. Ao final, não recomendo você comprar o trabalho técnico, porque se tiver qualquer tipo de necessidade de correção, que normalmente há, você vai ter que pagar de novo. E eu já vi muito profissional se ferrar por conta disso. Pagou uma vez e tem que pagar de novo. É igual a incorporação imobiliária. Ora, você vai ter um arquiteto que se propõe parceiro, que vai desenvolver o projeto do condomínio de lotes, mas só vai receber lá na frente, conforme a velocidade de vendas. Ou você vai ter o arquiteto que vai fazer tudo para você e vai sair fora. Então, não tem forma. Você é empresário. Como empresário, é testando. Testando sempre o quê? Testando na aventura, não. O nível de consciência, consumir o seu produto e a sua envergadura. Quanto de estatura você tem para fazer frente? Eu fiz o curso de REUB do CORE em Minas Gerais, né? E me interessei porque o secretário da Habitação aqui do meu município, Caraguatatuba, quando ele entrou, quando ele assumiu, ele me comentou que iria, porque a Secretaria da Habitação não tem condições de fazer todo o REURB necessário na cidade, né? A gente tem um levantamento grande, eu tenho todo o cadastro de Caraguatatuba, tá? A gente tem o volume de loteamentos não aprovados que são emitidos a identificação, o ID, para a cobrança de IPTU. Então, a gente tem uma ordem de grandeza, fora o pedido. Hoje existem 4.500 pessoas pedindo REURB pela prefeitura, tá? Um número gigantesco para uma secretaria que tem meia dúzia de funcionários. Então, o secretário no início me disse que iria terceirizar, o REURB através de licitação, concorrência, carta convite e tudo mais. Achei interessante por causa do volume do trabalho, né? Eu fui fazer REURB rapidinho, fiz em Minas Gerais, muito bom. As meninas de lá, que inclusive já deram palestra aqui no Ad Notari, são excelentes, são fantásticas. Gostei muito da explanação, bem didática, né? E quem fala são uma tabeliã e uma registradora. O livro delas também é muito bom. Sim. Não aconteceu a licitação até hoje e também não foi para frente. E eu não vi vantagem financeira versus o trabalho que dá. Porque, veja, você vai ter que fazer isso daí, antigamente a gente chamava de papeleiro. Você tem que vender papel, tá? Então, é como se fosse vender título de um clube, né? Vocês são mais jovens, não pegaram a época da gente advogar e vender papel, vender título de clube.
né? Isso era também, naquela época, uma arquitetura jurídica para poder vender. Como se faz hoje em muitos locais que o parcelamento Minas Gerais é contemplado pela extremação, que fica muito mais fácil, né? Bahia. A Bahia também? Nós temos aqui. Estado de São Paulo não tem isso, tá? A dificuldade para fazer é muito trabalhoso fazer o que você está propondo fazer e sendo advogado empreendedor. Ou você tem a veia de ser empreendedor, tá? Ou você é prestador de serviço, porque empreender, você pode até contratar um advogado para fazer às vezes, né? Você tem que ter um caixa, tá? E tem que ter a vontade de fazer, de ver que você vai ter um lucro, vai ter um valor investido de tempo e dinheiro, e aí, no caso, é muito mais tempo para fazer o primeiro, eu acredito. Mas o grau da dificuldade é muito grande, doutor. Olha, amanhã a Rose já está lá, Carla, em Caraguatatuba, hein? Cuidado. O Rose, o mercado é grande para todo mundo. Eu divido aqui com os colegas. A semana que vem eu vou dar uma palestra aqui em Caraguá sobre uso capião extrajudicial, porque vem muita dúvida e tal, tudo mais. E os corretores de Caraguatatuba me pediram para dar uma palestra sobre o assunto. Que dia, Manuel? Dia 15 eu estou aí. Então, venha fazer uma visita aqui, que a gente já conversou isso, né, doutora? Semana passada, uma agenda aí, conversando com o núcleo, inclusive eu não consegui te visitar. Mas depois do dia 15 eu vou para aí a gente bate um papo. Não, existe na Secretaria de Habitação 4.500 pessoas inscritas. Olha, Jardim Brasil, vou te ajudar a ter uma perspectiva diferente, você vai ficar feliz. Aproveitando todas as dicas da Carla aí, porque aqui a gente cola tudo de todo mundo, né? Eu acho que a Carla queria falar alguma coisa. Pois não, doutora. É isso aí. Você não é que é difícil. Empreender no Brasil, para qualquer atividade, é difícil. Por isso que a primeira slide aí é que empreender é algo difícil, é fazer algo difícil. Por que eu não chamo empreender de sinônimo de empresariar? Porque chefe é diferente de líder. E empreendedor, ele é líder. Tem que ter uma paixão maior pelo que se faz. Porque o dinheiro, o resultado, ele vai vir como consequência. Porque mais difícil do que fazer REURB é fazer loteamento, aliás, tão quanto difícil fazer loteamento em corporação. Loteamentos que duram 10 anos. Pela perspectiva do empreendedor, é uma coisa. Pela perspectiva de quem presta o serviço ao empreendedor, é outra coisa. Pela perspectiva de quem assume o risco, planeja o risco, espera o risco, o resultado vem. E REURB é, sim, de certa forma, papel, porque já está construído o imóvel. O custo do loteamento, o custo da incorporação, já que você vai fazer surgir, é maior. E se você pega uma obra por administração, 10%, 18% daquele custo, ou salta os olhos. Mas considere que uma cidade, uma capital baiana, por exemplo, Salvador, 80% dos imóveis não tem papel, mas existem. Existe um condomínio aqui, entre Litoral Norte e aeroporto, vindo para cá, que é algo surreal, suntuoso. Você vai praticar 2 do núcleo. É estudo. Então, você precisa desenvolver, eu preciso desenvolver, todo mundo precisa desenvolver o quê? O olhar para o nosso cliente para saber qual é o nosso custo operacional e quanto de valorização patrimonial você vai gerar com o seu serviço. Por isso que eu não acho que preço seja igual a valor. Quando você traz para o seu serviço o valor, o cliente vai pagar não 5 mil, mas 15 mil, que é o preço de 11 capião, mas foi REURB.
e você fez, em vez de uma uso capião extrajudicial, você fez 20 uso capião. E aí você passa, a depender de você ser advogado, empresário, empreendedor, você passa a ser o terror dos advogados locais, que não querem ou que não viram ainda a REURB como algo vantajoso. Então, quando eu falo desse método 360, dessa visão 360 do mercado imobiliário, é exatamente isso, é senso de oportunidade, dominando aquilo que é a realidade do nosso mercado. E pensando por uma perspectiva de Brasil, eu estou com um olhar para o futuro, para o passado, loteamento, incorporação, REURB, para o meu presente da maneira mais oportuna, gerando oportunidade de negócio para mim, dos meus negócios. Mas, como a doutora Rose falou, mesmo que eu fosse 10 Carlas ou que eu pudesse capacitar com parceria, eu não conseguiria dar conta do cenário brasileiro. Olha só para o cenário da cidade onde você atua, 5.000 pessoas inscritas para fazer isso. Então, se a gente pensa no valor, missão e visão nisso tudo para fazer um algo muito maior, um servir, que é aquilo que eu chamo, você está reunindo com essas pessoas, você está comunicando para elas aquilo que fez que deu certo, para que elas também apliquem, porque nada disso que eu falei vai valer a pena se vocês não aplicarem, porque para mim valeu, porque eu falando, eu reforcei tudo isso. E eu tive outros insights, como a doutora Mônica falou, as minhas aulas estão sempre crescendo. Eu vou abrir de novo, Mônica. Início do ano que vem, de novo, a gente vai abrir esse treinamento, né, que eu chamo, exatamente para agregar, porque eu sei que o cenário de Brasil, considerando 522 anos, a gente ainda é um embrião, comparando com os Estados Unidos, comparando com a Europa, que as pessoas não conseguem lá imaginar um imóvel sem escritura. E as pessoas aqui conseguem adquirir imóveis de 8, 9 dígitos e não fazer a escritura e registrar, porque é caro. Vai pagar emolumentos, vai pagar ITBI. Então, a cultura do nosso povo, a nossa cultura, é uma cultura que, com a visão 360, gera esse senso de oportunidade e de posicionamento. Então, qual é o seu posicionamento? Qual é o meu posicionamento como advogada e como empreendedora? Como palestrante, como professora? Depende. Mas a minha missão, o meu valor, o meu servir, isso é princípio inegociável. Então, eu sei onde eu quero chegar. Então, de novo, essa visão 360 é sempre planejar. E planejar é agir. Tem uma metáfora que eu acho bem interessante, falando de ditado chinês, né? Quando você não sabe quem é a fonte, você diz, um ditado chinês. Falando de um brasileiro, um japonês e um americano. Todos os três tiveram a missão de construir um estádio. E o prazo era de 2 anos. E aí, o brasileiro, em 6 meses, ele já tinha construído 40% do estádio. O americano não tinha construído nada. O japonês também nada. Com 1 ano, o americano tinha evoluído 40%, o brasileiro estava em 70% e o japonês não tinha feito nada. Com 1 ano e meio, o brasileiro estava com 90%, o americano estava com 70% e o japonês só tinha 20%. Quando deu o prazo, o japonês, o brasileiro, não conseguiu concluir, o americano concluiu no prazo e o japonês concluiu 2 meses antes. A diferença está em quê? Em saber planejar e entender que planejar é agir. Então, hoje, na sua realidade, enquanto empreendedor, você não para o seu negócio faturar com REURB, mas coloca no seu radar. Abraça a visão 360. Entra na cidade fazendo esse mapeamento, fazendo o croquis, aplicando o método 360. Que aí você vai ver, quando você der conta, tá tudo pronto, é só você estatar, é só você ser maestro, é só você botar a orquestra para tocar. Ok. Eu vou fazer uma pergunta para aproveitar que está a Rose aqui e a Carla, que a Rose está em São Paulo e a Carla está lá na Bahia, então às vezes é uma realidade um pouco diferente.
E não é nem para mim a pergunta, mas para quem está nos assistindo. E aqueles que não aderem, aqueles que desistem. Então, eu vou fazer uma pergunta tanto de empreendedorismo, mas voltada ao que eu gosto, que é do registro. Como é que vocês vão lidar com isso? Tanto nessa fase de contratação, de desistência, e na fase registral. Como é que vai ficar a matrícula? Como que fica isso? Daqueles que desistem ou daqueles que não aderem? Você quer falar, Rose, primeiro? Posso falar? Sua, hoje começa você. Pronto. O que é que o mercado diz em situação como essa? O ideal é, na prefeitura, quando você der entrada, você fazer... E você dizer que as pessoas que estão associadas são as titulares desse projeto. Então, se a pessoa que não aderiu à REURB, ela não está dentro dessa associação, lógico, logo, ela não tem como usufruir desse projeto, ainda que ela esteja dentro do perímetro do núcleo. Então, esse é o problema, né? Cortou só a primeira frase, que você começou da prefeitura, deu um delay, cortou, não cortou, Rose? Cortou, as falas estavam cortadas. Quando você faz o seu requerimento, você faz o seu cliente é o beneficiário de REURB OS. Se recomenda que você monte uma associação Sim. de regularização e que o legitimado, né, o requerente, seja essa associação. E que as pessoas que realmente aderiram a esse núcleo sejam os associados, donos desse projeto de regularização. E isso fique bem claro na prefeitura. Se outras pessoas quiserem aderir ao longo desse processo, elas vão se associar e você vai fazer o requerimento. Mas você já soltou o núcleo. Você vai soltar o outro núcleo, que é o outro requerimento, o outro processo. E no cartório de registro de imóveis, é a mesma mentalidade. Na prática, sempre há de uma pessoa não querer e depois se beneficiar. Inclusive, multas por descumprimento, são títulos extrajudiciais passíveis, inclusive de protesto. Então, por isso que na fase de você planejar o seu contrato com o seu parceiro e o seu contrato com o seu cliente, é tão quanto importante você pensar em montar o seu pedido, o seu requerimento de REURB na prefeitura. Vou acrescentar, e ainda aqui em São Paulo também, todos os contratos, porque eu tenho situações, e você vai ter situações, quem está começando, que você tem uma associação, mas tem aquele condomínio ou aquele grupo que não querem montar uma associação, que acha dispendioso montar uma associação. Então, nos requerimentos, tendo associação ou não, eu faço essa discriminação. Então, vamos supor que eu tenho lá um núcleo de 20 ou de 30. Eu requeiro em nome desses 30. Nos desenhos técnicos, vamos supor que há um núcleo de 50, que eu tenho que colocar os outros, eu tenho que desenhar os lotes que não aderiram à minha REURB. Eu vou desenhar os 50 porque eles estão no núcleo e a lei me exige. Mas no requerimento, eu vou pedir a titulação desses 30. Tanto é que, ao final, no registro, os que não aderiram, seja aos meus contratos, seja associando-se à associação já formada, eles serão registrados em nome do proprietário registral. Então, nessa situação. Agora, da inadimplência. Eu, mesmo tendo a associação, eu faço um contrato com a associação, que ela vira interveniente anuente nos contratos individuais, porque eu faço contrato individual com todo mundo. Assim que eu, aproveitando as falas da palestra da Carla, na minha experiência, o que serviu para mim foram contratos individuais, por quê? Porque por conta daquele um que não pagou, eu não pago para os outros. Eu vou usar as maneiras legais coercitivas dentro do contrato para ele, para levá-lo a cumprir. Tanto que se ele desistir, eu posso protestar, até porque eu ponho ressalvas de que o trabalho é coletivo, porque ele está numa união de esforços em prol da regularização. E se eu conseguir aplicar
aquele valor pro individual, é porque eu preciso do dele. Então, eu tenho essas ressalvas todas no contrato, que em que pese estar sendo feito individual o contrato, ele é um trabalho coletivo de participação e que ele pode, sim, ser prejudicado por isso. Aí, como vem situações à frente? Aqueles que não aderiram, quando chega lá na frente, eles querem fazer individualmente ou não. Quando é a associação fala, olha, só se você se associar. Quando não é a associação, eu ainda tenho a regularização fundiária em andamento, eu consigo, numa lista posterior ou ainda no município, levar aquela qualificação. Complementar, né? A complementar, exato. Agora, se eu já tenho título, vai depender, sim, da coesão do município e do registro. Por exemplo, Guarujá, que é aqui em São Paulo. A Guarujá, ele faz com a ADU, e se lá no final, depois que eu entreguei, tem alguém, o município, ou se é um requerimento no município ou no registro, o registrador fala, opa, isso aqui foi esse núcleo foi objeto de regularização fundiária da associação tal, e manda para a associação, o que é muito inédito e acho muito parceiro, porque isso não acontece normalmente. E é uma coisa que depois que eu entreguei o núcleo, eu não tenho como controlar. Mas, por exemplo, quando eu tenho já um número mínimo, que eu já começo a regulação fundiária, eu vou e faço a selagem, por exemplo. Então, na hora de fazer a selagem, eu faço um evento para entregar, para fazer a selagem de colar. Isso dá uma movimentação no bairro, que aquele que não pagou fala, nossa, eu tentei, não sei o que, e corre essa movimentação. E eu tenho uma pessoa só de cobrança também. Então, tudo isso, e vou falar para vocês, o meu índice de inadimplência é baixíssimo. É ótimo, excelente, Rose. Boas colocações. Um complemento da doutora Carla aí, muito proveitoso. Gente, será que alguém mais quer fazer pergunta? Vamos deixar a doutora Carla descansar também e deixar aí um gostinho de quero mais e até eventuais interessados pro curso dela futuramente, aí que ela vai abrir novas vagas. Você quer fazer suas considerações, doutora Carla? E eu agradeço muito, tá? Eu não lembro aqui agora se semana que vem teremos palestra, quinta-feira novamente, por conta do mês, né? Eu preciso consultar aqui, mas é só acompanhar nossas redes sociais. E vamos ouvir aí as considerações finais da Carla, pode ser? Rose, você tem mais alguma coisa para falar? Posso ouvir a Carla finalizando? Não, por favor. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de falar, de conversar com vocês, né, de aprender, reforçar, afinal de contas, quando a gente fala, a gente acaba aprendendo. E quem aprende pode aplicar e ensinar para outras pessoas. Agradeço, inclusive, a doutora Mônica aí por fazer a divulgação, né, desse projeto que eu tenho da Reúbe 360, que é esse curso online, exatamente com esse viés de querer treinar os olhares das pessoas, despertando essa sementinha do empreendedorismo, para que realmente a gente consiga nadar de braçada, né, nesse mercado aí tão amplo de irregularidade, né, do ponto de vista registral, social, enfim, urbanístico e ambiental, que é, né, o nicho de atuação aí, o campo de atuação, o universo de atuação da Reúbe. E no curso eu tenho um Instagram é o @carlasabac_adv. Lá eu faço bastante compartilhamento de ideias, né, do mercado imobiliário, de incorporações, de loteamento. Sempre a Reúbe é, de fato, uma cereja do bolo. E esse viés empreendedor, compartilhando gratuitamente. Eu faço lives, vou fazer com a doutora Rose aí em breve, né? Vai ter uma live, né, sobre planejamento, sobre lista de desejos, exatamente para a gente conseguir fazer essa organização prévia, né? Porque planejar é agir. E desse Instagram tá lá, eu estou sempre compartilhando tudo que eu aprendo, porque enquanto aprendiz na vida, até o último dia que eu viver, eu vou ter algo a aprender. E já que eu decidi, né, comunicar aquilo que eu aprendo, eu tenho certeza que junto comigo, né, com a Agnotari, vai ter sempre algo a acrescentar na vida de vocês todos os dias, porque todos os dias eu estou no Instagram com alguma informação, com certeza, de conteúdo relevante para o mercado imobiliário. Tá bem, e só avisando também, sua palestra fica disponível no YouTube, então provavelmente teremos mais visualizações e eternizamos aqui o nosso momento.
Eu peço obrigada mesmo, tá, doutora Carla, de tão longe, né? Aliás, foi tão gostoso ouvir esse sotaque que eu já estava com saudade. A Rose fica 2 dias com você, já fica falando com sotaque. Eu falo, Rose, para. Sotaque algum. Isso aí é a cabeça de vocês. Sotaque algum. É muito gostoso. Eu falo, Rose, para. Só a Carla. Tá, a apresentação da Carla, para a gente colar. Se ela autorizar, sim. Claro, pode compartilhar. Você é de casa, né, Rose? Então tá, boa noite. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Muita gratidão por todo esse aprendizado, tá, doutora Carla? Eu que agradeço. Manuela, estou aí para a gente bater papo. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.